pacientes, eu sou o Dr. Matheus Erdi, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e hoje eu vou tirar algumas dúvidas de que tem muita confusão no consultório sobre toxina botulínica, o famoso Botox, e os preenchedores. Qual é a diferença? É normal no consultório de cirurgia plástica e dermatologia, onde procedimentos minimamente invasivos e estéticos são feitos, como a Botox, como o preenchimento é feito, na qual o paciente confunde, ou o paciente chega falando: olha, doutor Matheus, eu queria tratar essa ruguinha, o bigode chinês, a ruga do marionete com o Botox. E aí a gente tem que explicar. Então, para tentar tirar a dúvida de uma maior gama de pacientes, eu vou explicar aqui nesse vídeo a diferença de um para o outro. Mas antes da gente falar das diferenças, a gente vai falar as semelhanças. O que um tem igual ao outro? Bom, a grande semelhança é que os dois são feitos no consultório, procedimentos que duram poucos minutos para ser feitos, extremamente confortável, feitos com aplicações dentro do consultório, onde não precisa internação, não precisa um procedimento cirúrgico, por isso que eles são minimamente invasivos, tá? Na qual dão resultados estéticos muito bons. Tá? Outra semelhança é que ambos são aplicados através de agulhas, de pequenas espetadinhas, quando a gente fala no rosto, pequenas espetadinhas na qual a gente vai introduzir as substâncias, a toxina botulínica, o preenchedor, então para eles fazerem os seus efeitos. E outra característica em comum é que eles vão atuar nas rugas de expressão. Tá? Agora, como a gente vai diferenciar? Mas, doutor Matheus, você falou da ruga que não usa Botox. Bom, não é bem assim. Quando a gente fala em Botox, toxina botulínica, a gente vai estar falando de uma toxina que paralisa a musculatura. Então a gente vai usar em rugas na qual musculatura que causam elas. Ou seja, então, olhando aqui na minha testa, quando eu levanto as sobrancelhas, eu formo esses vincos, essas ruguinhas na testa. Então, como prevenção, eu uso a toxina botulínica nessa região, que ela vai paralisar essa musculatura, e aí eu não vou conseguir mais formar essas rugas. Então, mesma coisa aqui, ó, no senho da face, deixa aquela face, aquelas pessoas que têm bastante contraído, fazendo aquela cara de mal, ela vai atuar nesses músculos daqui dessa região, na qual vão paralisar, e aí a pessoa não vai conseguir mais fazer uma contração tão forte dessa musculatura e não vai formar ruga, assim como os pés de galinha também, a mesma coisa. Então, a toxina botulínica a gente vai usar quando a gente quer aliviar essas rugas que a gente chama de rugas dinâmicas, na qual a gente precisa do dinamismo, da força do músculo para causar essas rugas. Beleza? Então, a toxina, o Botox, ele vai ser usado nesses casos. Agora, já as rugas de expressão, que são chamadas rugas estáticas, ou seja, quando a gente está parado, essas rugas ficam aqui, ó, tem um pouco do bigode chinês, tem a do marionete, o meu não aparece, na qual essas rugas, mesmo parado, sem a musculatura tá mexendo, essas rugas estão ali. Então, nesses casos, eles acontecem por alterações do volume da face, então perda do volume, como por exemplo, às vezes o sulco, perto aqui da pálpebra que forma a olheira, normalmente é da gordurinha da bochecha que ao envelhecer ela cai e aí faz com que a olheira fique mais proeminente. Também essa gordurinha, que a gente chama da gordurinha malar, ela cai por cima do lábio, formando o bigode chinês, que é o sulco nasogeniano. Então a gente devolve nessas rugas na qual a musculatura não está atuando, a gente vai tratar com o preenchedor, normalmente o ácido hialurônico. Existem outros preenchedores, mas o ácido hialurônico é o mais comum e o mais seguro para ser usado. Tá? Hoje existem também bioestimuladores que também fazem às vezes de preenchedor, como é o caso do Elancê, lançado há pouco tempo no mercado, que são excelentes e que vão fazer a mesma coisa. Então por isso eu estou falando de preenchedor. Eu, na minha prática, não uso os preenchedores definitivos, como o hidrogel, como o PMMA, o metacrilato, porque são substâncias que não são recomendadas pelas sociedades
sérias, como a Sociedade de Cirurgia Plástica e a Sociedade Brasileira de Dermatologia, para o uso estético. Então, esses preenchedores eu não faço em minha prática. Tem colegas que os fazem e que os defendem. Não vou falar sobre nenhum produto especificamente. Mas o efeito de preenchimento, ele vai devolver volumes a áreas aonde perdeu. Então, devolver amassando o rosto, fazendo um volumezinho mais alto para então preencher aqui essa parte de baixo da pálpebra ali, forquiforme olheira, que vai sustentar a gordurinha, diminuindo o peso sobre o bigode chinês, tá? A gente às vezes preenche aqui esse cantinho, esse V no canto do nariz também, que ajuda a disfarçar o bigode chinês. E o preenchedor ele também pode ser usado para dar volumes a outras áreas, como por exemplo dar a marcação do ângulo da mandíbula, então ajudando a definição da mandíbula, deixando aquela mandíbula mais retinha, preenchendo um pouco da região do mento, então dando um pouco mais de amplitude para o mento. Bom, espero ter ajudado a diferenciar de uma vez por todas o que é a toxina botulínica quando a gente usa para os preenchedores como o ácido hialurônico, tá? Se você tiver mais alguma dúvida ou sugestão para algum outro vídeo, deixa aqui embaixo que vai ser um prazer responder vocês, viu? Grande abraço e não esquece de deixar seu like, tá?